O Livro dos Médiuns. Allan Kardec. Primeira parte. Noções preliminares. Capítulo 1. A Espíritos. 1. A dúvida relativa à existência dos espíritos tem como causa principal a ignorância acerca da sua verdadeira natureza. Geralmente, são figurados como seres à parte na criação e cuja necessidade não está demonstrada. Muitas pessoas somente os conhecem pelos contos fantásticos com que foram acalentadas em criança, mais ou menos como as que só conhecem a história pelos romances. Se indagarem se tais contos, desprovidos dos acessórios ridículos, encerram algum fundo de verdade, essas criaturas só se deixam impressionar pelo lado absurdo que eles revelam. Não se dando ao trabalho de tirar a casca amarga, para achar amêndoa, rejeitam tudo, como fazem, em relação à religião, os que, chocados por certos abusos, englobam tudo na mesma reprovação. Seja qual for a ideia que se faça dos espíritos, a crença neles necessariamente se baseia na existência de um princípio inteligente fora da matéria. Essa crença é incompatível com a negação absoluta deste princípio. Tomamos, pois, como ponto de partida, a existência, a sobrevivência e a individualidade da alma, que tem no espiritualismo a sua demonstração teórica e dogmática e, no espiritismo, a demonstração positiva. Contudo, deixemos de lado, por alguns instantes, as manifestações propriamente ditas e, raciocinando por indução, vejamos a que consequências chegaremos. 2. Desde que se admite a existência da alma e sua individualidade após a morte, é preciso que se admita, também, primeiro, que a sua natureza é diferente da do corpo, visto que, separada deste, deixa de ter as propriedades peculiares ao corpo. Segundo, que goza da consciência de si mesma, pois é passível de alegria ou sofrimento, sem o que seria um ser inerte e de nada nos valeria possuí-la. Isto posto, tem-se que admitir que essa alma vai para alguma parte. Que venha a ser feito dela e para onde vai. Segundo a crença vulgar, a alma vai para o céu, ou para o inferno. Mas, onde ficam o céu e o inferno? Antigamente se dizia que o céu era em cima e o inferno embaixo. Porém, o que são o alto e o baixo no universo, uma vez que se conhece a redondeza da Terra e o movimento dos astros, movimento que faz com que em dado instante o que está no alto esteja, 12 horas depois, embaixo, e o infinito do espaço, através do qual o olhar penetra, indo a distâncias consideráveis. É verdade que por lugares inferiores também se designam as profundezas da Terra. Mas, que vêm a ser essas profundezas, desde que a geologia as investigou? Que ficaram sendo, igualmente, as esferas concêntricas chamadas céu de fogo, céu das estrelas, desde que se verificou que a Terra não é o centro dos mundos, que mesmo nosso Sol não é único, que milhões de sóis brilham no espaço, constituindo cada um o centro de um turbilhão planetário. Aqui ficou reduzida a importância da Terra, perdida nessa imensidade. Por que injustificável privilégio este imperceptível grão de areia, que não se distingue pelo seu volume, nem pela sua posição, nem por um papel particular, seria o único planeta povoado de seres racionais. A razão se recusa a admitir essa inutilidade do infinito e tudo nos diz que esses mundos são habitados. Ora, se são povoados, também fornecem seus contingentes para o mundo das almas. Mas, ainda uma vez, que terá sido feito dessas almas, depois que a astronomia e a geologia destruíram as moradas que lhes estavam destinadas e, sobretudo, depois que a teoria, tão racional, da pluralidade dos mundos, as multiplicou ao infinito. Não podendo a doutrina da localização das almas harmoniza-se com os dados da ciência, outra doutrina mais lógica lhes deve marcar o domínio, não um lugar determinado e circunscrito, mas o espaço universal, é todo um mundo invisível, no meio do qual vivemos, que nos cerca e nos acotovela incessantemente. Haverá nisso alguma impossibilidade,
alguma coisa que repugne a razão? De modo nenhum, tudo, ao contrário, nos diz que não pode ser de outra maneira. Mas, então, em que se transformam as penas e recompensas futuras, se lhes suprimes os lugares especiais onde se efetivam? Notar que a incredulidade, com relação ao local das penas e recompensas, é provocada pelo fato de umas e outras serem apresentadas, em geral, em condições inadmissíveis. Dizei, em vez disso, que as almas tiram de si mesmas a sua felicidade ou a sua desgraça, que a sorte delas está subordinada ao estado moral de cada uma, que a reunião das almas boas e afins constitui para elas uma fonte de felicidade, que, de acordo com o grau de purificação que tenham alcançado, penetram e entreveem coisas que almas grosseiras não distinguem, e todo mundo compreenderá sem dificuldade. Dizei também que as almas não atingem o grau supremo senão pelos esforços que façam para se melhorarem e depois de uma série de provas adequadas à sua purificação, que os anjos são almas que alcançaram o último grau da escala, grau que todas podem atingir, desde que tenham boa vontade, que os anjos são os mensageiros de Deus, encarregados de velar pela execução de seus desígnios em todo o universo, que se sentem felizes com o desempenho dessas missões gloriosas, e tereis dado à felicidade deles um fim mais útil e mais atraente, do que a fazendo consistir numa contemplação perpétua, que não passaria de perpétua inutilidade. Dizei, finalmente, que os demônios são simplesmente as almas dos maus, ainda não purificadas, mas que podem, como as outras, alcançar o mais alto grau da perfeição, e isto parecerá mais conforme a justiça e a bondade de Deus, do que doutrina que os apresenta como seres criados para o mal e perpetuamente devotados ao mal. Ainda uma vez, tendes aí o que a mais severa razão, a mais rigorosa lógica, o bom senso, em suma, podem admitir. Ora, essas almas que povoam o espaço são justamente aquilo a que chamamos espíritos. Assim, pois, os espíritos são apenas as almas dos homens, despojadas do invólucro corpóreo. Se os espíritos fossem seres à parte, sua existência seria mais hipotética. Se, porém, se admitir que há almas, há que se admitir também os espíritos que são simplesmente as almas e nada mais. Se se admitir que as almas estão por toda parte, ter-se-á que admitir igualmente que os espíritos estão por toda parte. Não se pode, pois, negar a existência dos espíritos sem negar a das almas. 3. Tudo isto, é verdade, não passa de uma teoria mais racional do que a outra. Porém, já é muito que seja uma teoria que nem a razão nem a ciência contradizem. Além disso, ela é corroborada pelos fatos e tem a seu favor a sanção do raciocínio e da experiência. Encontramos esses fatos nos fenômenos das manifestações espíritas, que constituem, assim, a prova patente da existência e da sobrevivência da alma. Entretanto, a crença de muita gente não passa desse ponto, admitem a existência das almas e, conseguintemente, a dos espíritos, mas negam a possibilidade de nos comunicarmos com eles, pela razão, dizem, de que seres imateriais não podem atuar sobre a matéria. A dúvida tem como causa a ignorância da verdadeira natureza dos espíritos, dos quais em geral fazem ideia muito falsa, supondo seres abstratos, vagos e indefinidos, o que não é verdade. Figuremos, primeiramente, o espírito em sua união com o corpo. Ele é o ser principal, pois é o ser que pensa e sobrevive. O corpo não passa de um acessório do espírito, de um envoltório, de uma veste, que ele deixa quando está usada. Além desse envoltório material, o espírito tem um segundo, semimaterial, que o liga ao primeiro. Por ocasião da morte, despoja-se deste, porém não do outro, a que damos o nome de perispírito. Esse envoltório semimaterial, que tem a forma humana, constitui para o espírito um corpo fluídico, vaporoso, mas que, pelo fato de nos ser invisível no seu estado normal, não deixa de ter algumas das propriedades da matéria.
O espírito não é, pois, um ponto, uma abstração, mas um ser limitado e circunscrito, ao qual só falta ser visível e palpável para se assemelhar aos seres humanos. Por quê, então, não haveria de atuar sobre a matéria? Por ser fluídico seu corpo. Porém, não é entre os fluidos mais rarefeitos, mesmo entre os que se consideram imponderáveis, como a eletricidade, que o homem encontra seus mais possantes motores. A luz imponderável não exerce ação química sobre a matéria ponderável. Não conhecemos a natureza íntima do perispírito. Imaginemo-lo, todavia, formado de matéria elétrica, ou de outra tão sutil quanto esta, porque, quando dirigido por uma vontade, não teria a mesma propriedade daquela matéria. 4. Como a existência da alma e a de Deus, consequência uma da outra, constituem a base de todo o edifício, antes de iniciarmos qualquer discussão espírita, precisamos saber se o nosso interlocutor admite essa base. Se a estas questões: credes em Deus? Credes que tendes uma alma? Credes na sobrevivência da alma após a morte? Ele responder negativamente, ou, mesmo se disser simplesmente, não sei, desejaria que fosse assim, mas não tenho certeza disso, o que, quase sempre, equivale a uma negação polida, disfarçada sob uma forma menos categórica, para não chocar bruscamente aquilo a que ele chama preconceitos respeitáveis. Seria inútil ir além, tão inútil quanto querer demonstrar as propriedades da luz a um cego que não admitisse a existência daquela. Porque, em síntese, as manifestações espíritas não passam de efeitos das propriedades da alma. Assim, se não quisermos perder tempo com semelhante interlocutor, teremos de seguir uma ordem de ideias muito diversa. Se, porém, a base for admitida, não como simples probabilidade, mas como coisa evidente, incontestável, a existência dos espíritos decorrerá muito naturalmente dessa base. 5. Resta agora a questão de saber se o espírito pode comunicar-se com o homem, isto é, se com este pode trocar ideias. Por que não? Que é um homem, senão um espírito aprisionado num corpo? Porque o espírito livre não poderia comunicar-se com o espírito cativo, como o homem livre se comunica com o prisioneiro. Desde que admitis a sobrevivência da alma, será irracional não admitirdes a sobrevivência das afeições. Visto que as almas estão por toda parte, não será natural acreditarmos que a de um ente que nos amou durante a vida se acerque de nós, deseje comunicar-se conosco e se sirva para isso dos meios que estejam à sua disposição. Enquanto vivo não atuava sobre a matéria do corpo. Não era ele que lhe dirigia os movimentos. Por que razão não poderia a alma, após a morte, entrar em acordo com outro espírito ligado a um corpo, utilizar-se desse corpo vivo, para manifestar o seu pensamento, como um mudo pode servir-se de uma pessoa que fale, para se fazer compreendido? 6. Deixemos de lado, por alguns instantes, os fatos que, a nosso ver, tornam incontestável a sua realidade. Admitamos a comunicação apenas como hipótese. Pedimos aos incrédulos que nos provem, não por simples negativas, visto que suas opiniões pessoais não podem constituir lei, mas por meio de razões categóricas, que tal coisa não é possível. Colocando-nos sobre o terreno em que eles se colocam, uma vez que desejam apreciar os fatos espíritas com auxílio das leis da matéria, que tirem desse arsenal qualquer demonstração matemática, física, química, mecânica, fisiológica, e provem, por A mais B, partindo sempre do princípio da existência e da sobrevivência da alma. Primeiro, que o ser pensante, que existe em nós durante a vida, não deve mais pensar depois da morte. Segundo, que, se continua a pensar, não deve mais pensar nos que amou. Terceiro, que, se pensa nos que amou, não deve mais querer comunicar-se com eles. Quarto, que, se pode estar em toda parte, não pode estar ao nosso lado. Quinto, que, se está ao nosso lado, não pode comunicar-se conosco. Sexto,
que não pode, por meio de seu envoltório fluídico, atuar sobre a matéria inerte. Sétimo, que, se pode atuar sobre a matéria inerte, não pode atuar sobre um ser animado. Oitavo, que, se pode atuar sobre um ser animado, não pode dirigir sua mão para fazê-lo escrever. Nono, que, podendo fazê-lo escrever, não lhe pode responder às perguntas, nem lhe transmitir seus pensamentos. Quando os adversários do Espiritismo nos demonstrarem que isto é impossível, por meio de razões tão evidentes quanto as de que se serviu Galileu para provar que não era o Sol que gira em torno da Terra, então poderemos dizer que suas dúvidas têm fundamento. Infelizmente, até hoje, toda a argumentação deles se resume nestas palavras: não creio, logo isto é impossível. Sem dúvida, retrucarão que cabe a nós provar a realidade das manifestações. Ora, nós lhes damos, pelos fatos e pelo raciocínio, a prova de que elas são reais. Se não admitem nenhuma nem outra coisa, se negam até o que vem, compete a eles provar que o nosso raciocínio é falso e que os fatos são impossíveis. Capítulo 2. O maravilhoso e o sobrenatural. 7. Se a crença nos espíritos e em suas manifestações fosse uma concepção isolada, o produto de um sistema, poderia, com certa razão, merecer a suspeita de ilusória. Que nos digam, então, por que a encontramos tão vivaz entre todos os povos, antigos e modernos, e nos livros santos de todas as religiões conhecidas? Respondem alguns críticos, porque, desde todos os tempos, o homem teve amor ao maravilhoso. Mas que entendeis por maravilhoso? O que é sobrenatural? Que entendeis por sobrenatural? O que é contrário às leis da natureza? Conheceis, porventura, tão bem essas leis, que possais marcar limite ao poder de Deus? Pois bem, provai então que a existência dos espíritos e suas manifestações são contrárias às leis da natureza, que não é, nem pode ser uma destas leis. Acompanhai a doutrina espírita e vede se esse encadeamento não apresenta todas as características de uma lei admirável, que resolve tudo que as filosofias até agora não puderam resolver. O pensamento é um dos atributos do espírito. A possibilidade, que eles têm, de atuar sobre a matéria, de nos impressionar os sentidos e, por conseguinte, de nos transmitir seus pensamentos, resulta, se assim nos podemos exprimir, da sua própria constituição fisiológica. Logo, nada há de sobrenatural neste fato, nem de maravilhoso. Que um homem morto e bem morto volte a viver corporalmente, que seus membros dispersos se reúnam para lhe formarem de novo corpo, isto sim, seria maravilhoso, sobrenatural, fantástico. Haveria aí uma verdadeira derrogação da lei, o que somente por milagre Deus poderia praticar. Não existe, porém, coisa alguma de semelhante na doutrina espírita. 8. Não obstante, objetarão, admitis que um espírito pode suspender uma mesa e mantê-la no espaço sem ponto de apoio. Não constitui isto uma derrogação da lei de gravidade? Sim, mas da lei conhecida, a natureza, contudo, já vos disse a sua última palavra. Antes que se houvesse experimentado a força ascensional de certos gases, quem diria que uma máquina pesada, carregando muitos homens, fosse capaz de vencer a força da atração? Aos olhos do povo, tal coisa não pareceria maravilhosa, diabólica. Aquele que há um século se tivesse proposto a transmitir um telegrama a 500 léguas de distância e a receber a resposta alguns minutos depois, teria passado por louco. Se o fizesse, todos acreditariam ter-lhe o diabo às suas ordens, visto que, naquela época, só o diabo era capaz de andar tão depressa. Por que, então, um fluido desconhecido não poderia, em dadas circunstâncias, ter a propriedade de contrabalançar o efeito da gravidade, como o hidrogênio contrabalança o peso do balão? Notemos, de passagem, que isto é uma comparação, não uma assimilação, e unicamente para mostrar, por analogia,
que o fato não é fisicamente impossível. Ora, foi exatamente por quererem proceder por assimilação que os sábios se transviaram na observação que fizeram dessas espécies de fenômenos. De qualquer modo, o fato aí está e não há negação que possa fazer que ele não seja real, porque negar não é provar. Para nós, não há coisa alguma de sobrenatural. É tudo o que podemos dizer no momento. 9. Se o fato ficar comprovado, dirão eles, nós o aceitaremos. E aceitaríamos até mesmo a causa que lhe atribuís, a de um fluido desconhecido. Mas quem nos prova a intervenção dos espíritos? Aí é que está o maravilhoso, o sobrenatural. Precisaríamos, neste caso, de uma demonstração completa, que, no entanto, não seria cabível, constituindo, além disso, uma repetição, porque ressalta de todas as outras partes do ensino. Todavia, para resumir em algumas palavras, diremos que ela se baseia, do ponto de vista teórico, no princípio de que todo efeito inteligente deve ter uma causa inteligente e, do ponto de vista prático, na observação de que os fenômenos ditos espíritas, por terem dado provas de inteligência, hão de ter sua causa fora da matéria, mas ainda, que essa inteligência, não sendo a dos assistentes, o que a experiência atesta, havia de estar fora deles. Visto que não se viu ser que atuava, deveria tratar-se, necessariamente, de um ser invisível. Assim foi que, de observação em observação, se chegou a reconhecer que esse ser invisível, a que deram o nome de espírito, não é senão a alma dos que viveram corporalmente, aos quais a morte despojou de seu grosseiro envoltório visível, deixando-lhes apenas um envoltório etéreo, invisível no seu estado normal. Eis, pois, o maravilhoso e o sobrenatural reduzidos à sua expressão mais simples. Uma vez comprovada a existência dos seres invisíveis, a ação deles sobre a matéria resulta da natureza do corpo fluídico que os reveste. Essa ação é inteligente porque, ao morrerem, eles perderam tão somente o corpo, conservando a inteligência que lhes constitui a própria essência. Aí está a chave de todos esses fenômenos tidos erroneamente por sobrenaturais. A existência dos espíritos não é, portanto, um sistema preconcebido, uma hipótese imaginada para explicar os fatos. É o resultado de observações e consequência natural da existência da alma. Negar essa causa é negar a alma e seus atributos. Os que pensam que podem encontrar, para esses efeitos inteligentes, uma solução mais racional, apontando, sobretudo, a razão de todos os fatos, tenham a bondade de fazê-lo. Só então será possível discutir-se o mérito de cada uma. 10. Para os que consideram a matéria a única potência da natureza, tudo que não pode ser explicado pelas leis da matéria é maravilhoso ou sobrenatural. Para eles, maravilhoso é sinônimo de superstição. Se fosse assim, a religião, que se baseia na existência de um princípio imaterial, seria um mosaico de superstições. Não ousam dizê-lo em voz alta, mas o dizem baixinho e julgam salvar as aparências ao condescenderem com uma religião necessária ao povo e às crianças, a fim de que estas se tornem ajuizadas. Ora, de duas, uma, ou o princípio religioso é verdadeiro, ou falso. Se for verdadeiro, ele o será para todo mundo. Se for falso, não terá maior valor para os ignorantes do que para os instruídos. 11. Os que atacam o espiritismo em nome do maravilhoso se apoiam geralmente no princípio materialista, uma vez que, negando qualquer efeito extramaterial, negam, automaticamente, a existência da alma. Sondai-lhes, porém, o fundo das consciências, perscrutai bem o sentido de suas palavras e descobrireis quase sempre esse princípio, se não categoricamente formulado, despontar por baixo da capa de uma pretensa filosofia racional, com a qual se cobrem, lançando à conta do maravilhoso tudo o que decorre da existência da alma, são, pois, consequentes consigo mesmos, não admitindo a causa, não podem admitir os efeitos. Daí,
Entre eles, uma opinião preconcebida que os torna impróprios a julgar com isenção o espiritismo, porque partem do princípio da negação de tudo o que não seja material. Quanto a nós, pela simples razão de admitirmos os efeitos que são a consequência da existência da alma, deveríamos aceitar todos os fatos qualificados do maravilhosos. Seríamos, porventura, os campeões de todos os sonhadores, os adeptos de todas as utopias, de todas as excentricidades sistemáticas. Pensar assim é conhecer bem pouco o espiritismo. Mas os nossos adversários não atentam nisto muito de perto. A necessidade de conhecerem aquilo de que falam é a menor de suas preocupações. Segundo eles, o maravilhoso é absurdo. Ora, o espiritismo se apoia em fatos maravilhosos, logo o espiritismo é absurdo. E consideram sem apelação essa sentença. Acham que opõem um argumento irretorquível quando, depois de terem realizado eruditas pesquisas acerca dos convulsionários de Saint-Médard, dos calvinistas das Cévenes, ou das religiosas de Loudun, chegaram à descoberta de evidentes trapaças, que ninguém contesta. Semelhantes histórias, porém, serão o evangelho do espiritismo. Terão os seus partidários negado que o charlatanismo tem explorado, em proveito próprio, alguns fatos. Que outros sejam fruto da imaginação. Que muitos tenham sido exagerados pelo fanatismo. Ele não é mais solidário com as extravagâncias que se cometem em seu nome do que a verdadeira ciência com os abusos da ignorância, ou a verdadeira religião pelos excessos do fanatismo. Muitos críticos só julgam o espiritismo pelos contos de fada e pelas lendas populares que lhes são as ficções. Dar-se-ia a mesma coisa com quem quisesse julgar a história pelos romances históricos ou pelas tragédias. 12. Em lógica elementar, para se discutir uma coisa é preciso conhecê-la, porquanto a opinião de um crítico só tem valor quando ele fala com perfeito conhecimento de causa. Só então a sua opinião, ainda que errônea, poderá ser tomada em consideração. Mas que peso terá quando ele tratar de matéria que não conhece? A verdadeira crítica deve dar provas, não só de erudição, mas também de profundo conhecimento do objeto tratado, de isenção no julgamento e de imparcialidade a toda a prova. A não ser assim, qualquer músico de feira poderá arrogar-se o direito de julgar Rossini e um aprendiz de pintor o de censurar Rafael. 13. O espiritismo, portanto, não aceita todos os fatos considerados maravilhosos. Longe disso, demonstra a impossibilidade de grande número deles e o ridículo de certas crenças que constituem, propriamente falando, a superstição. É verdade que, naquilo que ele admite, há coisas que, para os incrédulos, são puramente do domínio do maravilhoso, ou, por outra, da superstição. Seja. Mas pelo menos discutir apenas esses pontos, pois, com relação aos demais, ele nada tem a dizer e pregais em vão. Atacando o que ele próprio refuta, provais ignorar o assunto e os vossos argumentos erram o alvo. Porém, até onde vai a crença do espiritismo? Perguntarão. Vede, observai e sabereis. A aquisição de qualquer ciência exige tempo e estudo. Ora, o espiritismo, que toca nas mais graves questões da filosofia, em todos os ramos da ordem social, que abrange tanto o homem físico quanto o homem moral, é, em si mesmo, uma ciência, uma filosofia, que já não podem ser aprendidas em algumas horas, como nenhuma outra ciência. Haveria tanta ingenuidade em se querer ver todo o espiritismo numa mesa girante, como toda a física em alguns brinquedos infantis. Quem não quiser ficar na superfície, precisará, não de algumas horas somente, mas de meses e anos, para sondar todos os seus segredos. Por aí se pode apreciar o grau de saber e o valor da opinião dos que se atribuem o direito de julgar, só porque viram uma ou duas experiências, na maioria das vezes como distração ou passatempo. Dirão, certamente, que não dispõem do tempo necessário para tais estudos. Seja, nada os obriga a isso.
Mas quem não tem tempo de aprender uma coisa não deve discorrer sobre ela e, ainda menos, julgá-la, se não quiser que o acusem de leviano. Ora, quanto mais elevada seja a posição que ocupemos na ciência, tanto menos desculpável é que tratemos, levianamente, de um assunto que não conhecemos. 14. Resumimos o assunto tratado nas seguintes proposições. Primeiro, todos os fenômenos espíritas têm por princípio a existência da alma, sua sobrevivência ao corpo e suas manifestações. Segundo, fundando-se numa lei da natureza, esses fenômenos nada têm de maravilhosos nem de sobrenaturais, no sentido vulgar dessas palavras. Terceiro, muitos fatos só são tidos por sobrenaturais porque a sua causa não é conhecida. Ao atribuir-lhes uma causa, o Espiritismo se restitui ao domínio dos fenômenos naturais. Quarto, entre os fatos qualificados de sobrenaturais, há muitos cuja impossibilidade o Espiritismo demonstra, incluindo-os no rol das crenças supersticiosas. Quinto, embora reconheça um fundo de verdade em muitas crenças populares, o Espiritismo não avaliza de modo algum todas as histórias fantásticas criadas pela imaginação. Sexto, julgar o Espiritismo pelos fatos que ele não admite é dar prova de ignorância e tirar todo o valor à opinião do crítico. Sétimo, a explicação dos fatos que o Espiritismo admite, de suas causas e consequências morais, constitui toda uma ciência e toda uma filosofia, reclamando estudo sério, perseverante e aprofundado. Oitavo, o Espiritismo só pode considerar como crítico sério quem tudo tenha visto, estudado e aprofundado com a paciência e a perseverança de um observador consciencioso, que tenha tanto conhecimento do assunto quanto o adepto mais esclarecido, que haja, por conseguinte, aurido seus conhecimentos fora dos romances da ciência, aquele a quem não se possa opor fato algum, que lhe seja desconhecido, nenhum argumento de que já não tenha cogitado e cuja reputação faça, não por simples negação, mas por meio de outros argumentos mais categóricos, aquele, finalmente, que possa indicar, para os fatos averiguados, causa mais lógica do que lhes aponta o Espiritismo. Tal crítico ainda está por aparecer. 15. Pronunciamos há pouco a palavra milagre. Uma ligeira observação sobre o assunto não será despropositada, neste capítulo que trata do maravilhoso. Na sua acepção primitiva e por etimologia, o vocábulo milagre significa coisa extraordinária, coisa admirável de se ver. Mas, como tantas outras, essa palavra se afastou do seu sentido originário. Por milagre se entende hoje, segundo a Academia, um ato do poder divino, contrário às leis comuns da natureza. Tal é, com efeito, a sua acepção usual e apenas por comparação e por metáfora ela é aplicada às coisas vulgares que nos surpreendem e cuja causa não se conhece. Não entra de modo algum em nossas cogitações examinar se Deus terá julgado útil, em certas circunstâncias, derrogar as leis que ele mesmo estabelecera. Nosso objetivo é unicamente demonstrar que os fenômenos espíritas, por mais extraordinários que sejam, não derrogam de maneira alguma essas leis e não têm nenhum caráter miraculoso, assim como não são maravilhosos ou sobrenaturais. O milagre não se explica, os fenômenos espíritas, ao contrário, se explicam da maneira mais racional. Não são, pois, milagres, mas simples efeitos, cuja razão de ser se encontra nas leis gerais. O milagre apresenta ainda outro caráter, o de ser inusitado e isolado. Ora, desde que um fato se reproduz, por assim dizer, à vontade e por diversas pessoas, já não pode ser um milagre. Aos olhos dos ignorantes, a ciência faz milagres todos os dias. É por isso que, antigamente, os que sabiam mais do que o vulgo passavam por feiticeiros, e, como naquela época se acreditava que toda a ciência sobre-humana vinha do diabo, eles eram queimados. Hoje, que já estamos muito mais civilizados, contentamo-nos em enviá-los para os hospícios. Se um homem realmente morto,
Como dissemos no início, ressuscitar por intervenção divina, haverá aí verdadeiro milagre, porque isso é contrário às leis da natureza. Se, porém, esse homem só tem da morte a aparência, se ainda há nele um resto de vitalidade latente, a ciência ou uma ação magnética consegue reanimá-lo. Para as pessoas esclarecidas isso será um fenômeno muito natural. Todavia, aos olhos do vulgo ignorante, o fato passará por milagroso e seu autor será perseguido a pedradas, ou venerado, conforme o caráter dos indivíduos. Solte um físico, em campo aberto, um papagaio elétrico e faça, por esse meio, cair um raio sobre uma árvore e esse novo Prometeu será tido certamente como senhor de um poder diabólico. E, seja dito de passagem, Prometeu nos parece, muito singularmente, ter sido um precursor de Franklin, mas Josué, detendo o movimento do Sol, ou, antes, da Terra, esse teria operado verdadeiro milagre, pois não conhecemos nenhum magnetizador dotado de tão grande poder para realizar tal prodígio. De todos os fenômenos espíritas, um dos mais extraordinários é, incontestavelmente, o da escrita direta e um dos que demonstram de modo mais evidente a ação das inteligências ocultas. Mas, pelo fato de ser esse fenômeno produzido por seres ocultos, não significa que seja mais miraculoso do que todos os outros fenômenos devidos a agentes invisíveis, porque esses seres ocultos, que povoam o espaço, são uma das potências da natureza, potências cuja ação é incessante sobre o mundo material, como sobre o mundo moral. Esclarecendo-nos a respeito dessa potência, o Espiritismo nos dá a chave de uma infinidade de coisas não explicadas e inexplicáveis por qualquer outro meio e que, à falta de explicação, passaram por prodígios nos tempos antigos. Do mesmo modo que o magnetismo, ele nos revela uma lei, se não desconhecida, pelo menos mal compreendida, ou, melhor dizendo, de uma lei que não se conhecia, embora se conhecessem os seus efeitos, visto que estes sempre se produziram em todos os tempos, tendo a ignorância da lei gerado a superstição. Conhecida essa lei, o maravilhoso desaparece e os fenômenos entram na ordem das coisas naturais. Eis porque os espíritas, ao fazerem que uma mesa se mova, ou que os mortos escrevam, não operam maior milagre do que opera o médico que restitui a vida a um moribundo, ou o físico que faz cair o raio. Aquele que pretendesse, com auxílio desta ciência, fazer milagres, ou seria ignorante do assunto ou trapaceiro. 16. Os fenômenos espíritas, assim como os fenômenos magnéticos, tiveram que passar por prodígios, antes que se lhes conhecesse a causa. Ora, do mesmo modo que os céticos, os espíritos fortes, isto é, os que gozam do privilégio exclusivo da razão e do bom senso, não admitem que uma coisa seja possível, desde que não a compreendam. É por isso que todos os fatos considerados prodigiosos são objeto de suas zombarias. Visto que a religião contém grande número de fatos desse gênero, não creio nele, daí a incredulidade absoluta não há mais que um passo. Explicando a maioria desses fatos, o Espiritismo lhes dá uma razão de ser. Vem, pois, em auxílio da religião, ao demonstrar a possibilidade de certos fatos que, por não terem mais o caráter miraculoso, nem por isso deixam de ser menos extraordinários, e Deus não fica sendo menor nem menos poderoso, por não haver derrogado suas leis. De quantos gracejos não foram objeto as levitações de São Cupertino? Ora, a suspensão etérea dos corpos pesados é um fato explicado pela lei espírita. Fomos testemunha ocular desse fato, e o Sr. Home, assim como outras pessoas de nosso conhecimento, repetiram muitas vezes o fenômeno produzido por São Cupertino. Logo, este fenômeno pertence à ordem das coisas naturais. 17. Entre os fenômenos deste gênero, precisamos colocar em primeira linha as aparições, porque são as mais frequentes. A de Salete, que divide o próprio clero, nada tem para nós de extraordinária.
Certamente não podemos afirmar com segurança a realidade do fato, porque não temos a sua prova material. Para nós, contudo, ele é possível, tendo em vista os milhares de outros casos análogos recentes que conhecemos. Acreditamos neles não só porque eles verificamos a realidade, como, sobretudo, porque sabemos perfeitamente de que maneira se produzem. Quem se reportar à teoria das aparições, que expomos mais adiante, reconhecerá que este fenômeno se mostra tão simples e plausível, como um sem número de fenômenos físicos, que só parecem prodigiosos por falta de uma chave que permita explicá-los. Quanto à personagem que se apresentou às pastorinhas, em Salete, é outra questão. Sua identidade não nos foi absolutamente demonstrada. Apenas reconhecemos que pode ter havido uma aparição. O resto não é de nossa competência. A esse respeito, cada qual pode guardar as suas convicções, nada tem do espiritismo que ver com isso. Dizemos tão somente que os fatos que o espiritismo produz nos revelam leis novas e nos dão a explicação de uma porção de coisas que pareciam sobrenaturais. Se alguns desses fatos que passavam por miraculosos encontram, assim, uma explicação lógica, isso é motivo suficiente para que ninguém se apresse a negar o que não compreende. Algumas pessoas contestam os fenômenos espíritas precisamente porque tais fenômenos lhe parecem estar fora da lei comum e porque não encontram nenhuma explicação para eles. Dá-lhes uma base racional e a dúvida desaparecerá. A explicação, neste século em que ninguém se contenta com palavras, constitui, pois, poderoso motivo de convicção. É por isso que vemos, todos os dias, pessoas que não testemunharam nenhum fato, não observaram uma mesa agitar-se, nem um médium escrever, se tornarem tão convencidas quanto nós, unicamente porque leram e compreenderam. Se só devêssemos acreditar no que vemos com os olhos, nossas convicções se reduziriam a bem pouca coisa. Capítulo 3. Método 18. É muito natural e louvável nos adeptos o desejo de fazer prosélitos, desejo que nunca será demais estimular. Visando facilitar-lhes essa tarefa, aqui nos propomos examinar o caminho que nos parece mais seguro para se atingir esse objetivo, a fim de lhes pouparmos esforços inúteis. Dissemos que o Espiritismo é toda uma ciência, toda uma filosofia. Portanto, quem quiser conhecê-lo seriamente deve, como primeira condição, dispor-se a um estudo sério e convencer-se de que ele não pode, como nenhuma outra ciência, ser aprendido como se estivéssemos brincando. Também já dissemos que o Espiritismo diz respeito a todas as questões que interessam a humanidade. Seu campo é imenso e devemos encará-lo principalmente pelas suas consequências. A crença nos espíritos constitui sem dúvida a sua base, mas essa crença não basta para fazer de alguém um espírita esclarecido, como a crença em Deus não é suficiente para fazer um teólogo. Vejamos, então, de que maneira convém proceder com o seu ensino, para que as pessoas sejam levadas à convicção com mais segurança. Que os adeptos não se assustem com a palavra ensino. Também há ensino fora do que é dado do púlpito e da tribuna. A simples conversação é um ensino. Toda pessoa que busca convencer outra, seja pelo processo das explicações, seja pelo das experiências, está ensinando. O que desejamos é que seu esforço produza frutos e é por isto que julgamos por bem dar alguns conselhos, de que também poderão aproveitar os que queiram instruir-se por si mesmos. Aqueles encontrarão o meio de chegar com mais segurança e presteza ao objetivo visado. 19. Acredita-se geralmente que, para convencer, basta apresentar os fatos. Esse, com efeito, parece ser o caminho mais lógico. A experiência, porém, mostra que nem sempre é o melhor, pois muitas vezes se encontram pessoas que não se deixam convencer nem mesmo pelos fatos mais patentes. A que se deve atribuir isso? É o que vamos tentar demonstrar. No Espiritismo, a questão dos espíritos é secundária e consecutiva,
não constituindo seu ponto de partida. É exatamente este o erro em que caem muitos adeptos e que leva certas pessoas ao insucesso. Não sendo os espíritos senão as almas dos homens, o verdadeiro ponto de partida é a existência da alma. Ora, como pode o materialista admitir a existência de seres que vivem fora do mundo material, quando ele próprio acredita não passar de matéria? Como pode crer na existência de espíritos ao seu redor, quando não acredita ter um dentro de si? Em vão se amontoarão aos seus olhos as provas mais palpáveis, ele as contestará todas, já que não admite o princípio. Todo ensino metódico deve partir do conhecido para o desconhecido. Para o materialista, o conhecido é a matéria. Parti, pois, da matéria e tratai, antes de tudo, de convencê-lo, pela observância da própria matéria, de que há nele alguma coisa que escapa às leis da matéria. Numa palavra, antes que o torneis espírita, cuidai de torná-lo espiritualista. Mas, para isso, é necessária outra ordem de fatos, um ensino muito especial que deve ser dado por outros processos. Falar-lhe dos espíritos, antes que esteja convencido de que tem uma alma, é começar por onde se deve acabar, pois não lhe será possível aceitar a conclusão, sem que admita as premissas. Antes, pois, de tentarmos convencer um incrédulo, mesmo por meio dos fatos, convém nos certificarmos de sua opinião relativamente à alma, isto é, se ele acredita na sua existência, na sua sobrevivência ao corpo e na sua individualidade após a morte. Se a resposta for negativa, falar-lhe dos espíritos seria pura perda de tempo. Eis aí a regra. Não dizemos que não comporte exceções. Mas, neste caso, provavelmente haverá outra causa que o torna menos refratário. 20. Entre os materialistas, é preciso distinguir duas classes. Colocamos na primeira os materialistas por sistema. Nesses, sem dúvida, há a negação absoluta, raciocinada a seu modo. Para eles, o homem é simples máquina, que funciona enquanto está bem aparelhada, mas que se desarranja e da qual, após a morte, só resta a carcaça. Felizmente, seu número é restrito e não forma escola abertamente confessada. Não precisamos insistir nos deploráveis efeitos que resultariam para a ordem social da vulgarização de semelhante doutrina. Já nos estendemos bastante sobre esse assunto em O Livro dos Espíritos, questão 147, parágrafo 3º da conclusão. Quando dissemos que a dúvida dos incrédulos desaparece diante de uma explicação racional, devemos excetuar os materialistas radicais, os que negam a existência de qualquer força e de qualquer princípio inteligente fora da matéria. A maioria deles se obstina e persiste nessa opinião por orgulho e amor próprio. E persistem, apesar de todas as provas contrárias, porque não querem ficar em desvantagem. Com tal gente, nada há que fazer. Nem mesmo se deve levar em conta o falso tom de sinceridade dos que dizem, fazei que eu veja, e acreditarei. Outros são mais francos e dizem sem rodeios, ainda que eu visse, não acreditaria. 21. A segunda classe de materialistas, muito mais numerosa do que a primeira, porque o verdadeiro materialismo é um sentimento antinatural, compreende os que são materialistas por indiferença e, pode-se dizer, por falta de coisa melhor. Não são deliberadamente e o que mais desejam é crer, pois a incerteza os atormenta. Há neles uma vaga aspiração pelo futuro, mas esse futuro lhes foi apresentado com cores tais, que a razão deles se recusa a aceitá-lo. Daí a dúvida e, como consequência da dúvida, a incredulidade. Para eles, portanto, a incredulidade não constitui um sistema. Logo que lhes apresentardes alguma coisa racional, eles a aceitarão com ardor. Esses podem nos compreender, porque estão mais perto de nós do que eles próprios imaginam. Aos primeiros, os materialistas por espírito de sistema, não faleis de revelação, nem de anjos, nem de paraíso, não vos compreenderiam. Colocai-vos, porém,
no terreno em que eles se encontram e provar-lhes primeiramente que as leis da fisiologia são impotentes para explicar tudo, o resto virá depois. A situação é totalmente diversa, quando a incredulidade não é preconcebida, porque então a crença não é de todo nula. Há um germen latente, abafado pelas ervas más, e que uma centelha pode reavivar. É o cego a quem se restitui a vista e que se alegra por tornar a ver a luz. É o náufrago a quem se lança uma tábua de salvação. 22. Ao lado dos materialistas propriamente ditos, há uma terceira classe de incrédulos que, embora espiritualistas, pelo menos de nome, são tão refratários quanto aqueles, são os incrédulos de má vontade. Esses preferem não acreditar, porque isso lhes perturbaria a tranquilidade nos prazeres materiais. Temem deparar com a condenação de suas ambições, de seu egoísmo e das vaidades humanas com que se deliciam. Fecham os olhos para não ver e tapam os ouvidos para não ouvir. Só podemos lamentá-los. 23. Apenas para não deixar de mencioná-la, falaremos de uma quarta categoria, a que chamaremos de incrédulos interesseiros ou de má fé. Estes sabem muito bem como proceder em face do espiritismo, mas ostensivamente o condenam por motivos de interesse pessoal. Nada temos a dizer deles, nem a fazer com eles. Se o materialista puro se engana, tem ao menos a desculpa da boa fé, podemos desenganá-lo, provando-lhe o erro. Já com os incrédulos interesseiros, há uma firme determinação, contra a qual todos os argumentos irão chocar-se. O tempo se encarregará de lhes abrir os olhos e de lhes mostrar, talvez à própria custa, onde estavam seus verdadeiros interesses, porque, não podendo impedir a expansão da verdade, eles serão arrastados pela torrente, juntamente com os interesses que julgavam salvaguardar. 24. Além dessas diversas categorias de opositores, há uma infinidade de gradações, entre as quais se podem incluir os incrédulos por covardia, que terão coragem, quando virem que os outros não se queimam, os incrédulos por escrúpulos religiosos, aos quais um estudo esclarecido ensinará que o espiritismo repousa sobre as bases fundamentais da religião e respeita todas as crenças, que um de seus efeitos é inspirar sentimentos religiosos nos que não os possuem e fortalecê-los nos vacilantes. Depois vêm os incrédulos por orgulho, por espírito de contradição, por negligência, por leviandade etc. etc. 25. Não podemos omitir uma categoria que chamaremos incrédulos por decepções. Abrange os que passaram da confiança exagerada à incredulidade, porque sofreram desenganos. Então, desanimados, abandonaram tudo e tudo rejeitaram. Estão no caso de alguém que negasse a boa fé, por ter sido enganado. E ainda o resultado de um estudo incompleto do espiritismo e da falta de experiência. Aquele a quem os espíritos mistificam, geralmente é mistificado por lhes perguntar o que eles não devem ou não podem dizer, ou porque não se acha bastante instruído sobre o assunto, para distinguir a verdade da impostura. Muitos, aliás, só veem no espiritismo um novo meio de adivinhação e imaginam que os espíritos existem para predizer a sorte de cada um. Ora, os espíritos levianos e zombeteiros não perdem ocasião para se divertirem à custa dos incrédulos desse gênero. É assim que anunciarão maridos às solteiras, honras, heranças, tesouros ocultos, etc., aos ambiciosos, resultando daí um sem número de decepções desagradáveis, das quais, entretanto, o homem sério e prudente sempre sabe preservar-se. 26. Uma classe muito numerosa, a mais numerosa mesmo de todas, mas que não poderia ser incluída entre a dos opositores, é a dos indecisos. São, em geral, espiritualistas por princípio. Na maioria deles há uma vaga intuição das ideias espíritas, uma aspiração de qualquer coisa que não podem definir. Falta-lhes apenas coordenar e formular os pensamentos. Para eles o espiritismo é um traço de luz, a claridade que dissipa um nevoeiro. Por isso mesmo o acolhem com avidez,
porque ele os liberta das angústias da incerteza. 27. Se, agora, projetarmos olhar sobre as diversas categorias de crentes, encontraremos primeiro os espíritas sem o saberem. A bem dizer, constituem uma variedade ou uma subdivisão da classe precedente. Sem jamais terem ouvido falar da doutrina espírita, possuem o sentimento inato dos seus grandes princípios e esse sentimento se reflete em algumas passagens de seus escritos e de seus discursos, a tal ponto que os seus ouvintes presumem que eles são completamente iniciados. Encontramos numerosos exemplos desse fato nos escritores profanos e sagrados, nos poetas, oradores, moralistas e nos filósofos antigos e modernos. 28. Entre os que se convenceram pelo estudo direto do Espiritismo, podemos distinguir: primeiro, os que creem pura e simplesmente nas manifestações. Para eles, o Espiritismo é apenas uma ciência de observação, uma série de fatos mais ou menos curiosos. Chamar-lhes-emos espíritas experimentadores. Segundo, os que veem no Espiritismo mais do que fatos, compreendem sua parte filosófica, admiram a moral daí decorrente, mas não a praticam. A influência da doutrina sobre o caráter deles é insignificante ou nula. Não modificam em nada os seus hábitos e não se privam de um só prazer. O avarento continua sua vina, o orgulhoso se conserva cheio de si, o invejoso e o ciumento são sempre hostis. Consideram a caridade cristã apenas uma bela máxima. São os espíritas imperfeitos. Terceiro, os que não se contentam em admirar a moral espírita, mas a praticam e aceitam todas as suas consequências. Convencidos de que a existência terrestre é uma prova passageira, tratam de aproveitar os seus breves instantes para avançar pela senda do progresso, única que os pode elevar na hierarquia do mundo dos espíritos, esforçando-se por fazer o bem e reprimir seus maus pendores. Suas relações são sempre seguras, porque a convicção que nutrem os afasta de todo pensamento do mal. A caridade é, em tudo, a sua regra de conduta. São os verdadeiros espíritas, ou melhor, os espíritas cristãos. Quarto, finalmente, os espíritas exaltados. A espécie humana seria perfeita, se sempre tomasse o lado bom das coisas. O exagero é prejudicial em tudo. No espiritismo ele incute confiança demasiado cega e frequentemente pueril, no tocante aos fenômenos do mundo invisível, levando a aceitar, com muita facilidade sem verificação, aquilo que a reflexão e o exame demonstrariam ser absurdo e mesmo impossível. O entusiasmo, porém, não reflete, deslumbra. Essa espécie de adeptos é mais nociva do que útil à causa do espiritismo. São os menos aptos para convencer a quem quer que seja, porque todos desconfiam, e com razão, do julgamento deles. Graças à boa-fé que os anima, são iludidos pelos espíritos mistificadores e pelos homens que procuram explorar a sua credulidade. Se apenas eles devessem sofrer as consequências, o mal seria menor. O pior é que, mesmo não o desejando, dão armas aos incrédulos, que buscam ocasiões apenas para zombar, e não para se convencerem e que não deixam de atribuir a todos o ridículo de alguns. Sem dúvida, isto não é justo, nem racional, mas, como se sabe, os adversários do espiritismo só reconhecem como boa a razão de que desfrutam, pouco se importando em conhecer a fundo o assunto sobre o qual discorrem. 29. Os meios de convicção variam extremamente, conforme os indivíduos. O que convence a uns, nada produz em outros. Este se convenceu observando algumas manifestações materiais, aquele por meio de comunicações inteligentes, a maior parte pelo raciocínio. Podemos até dizer que, para a maioria dos que não se preparam pelo raciocínio, os fenômenos materiais têm pouco peso. Quanto mais extraordinários são esses fenômenos, quanto mais se afastam das leis conhecidas, tanto maior é a oposição que encontram, e isto por uma razão muito simples.
é que todos somos levados naturalmente a duvidar de um fato que não tem sanção racional. Cada um o considera do seu ponto de vista e o explicar a seu modo. O materialista o atribui a uma causa puramente física ou a um embuste. O ignorante e o supersticioso a uma causa diabólica ou sobrenatural.